Brasileiros, 4ª delegação. O próximo passo seria apresentar um orçamento detalhado da proposta e assim por diante. Eu já havia conversado com pessoas que tinham organizado o ICMES e eu sabia os detalhes de como o ICME funcionava financeiramente, e ele é totalmente autofinanciado e dá um lucro tremendo para a União Matemática Internacional, em particular para o ICME. Ele subsidia diversos estudos internacionais completamente. Para minha surpresa, veja, eu estou saindo aqui, eu estou falando do conflito por espaço político. Para minha surpresa, recebo uma carta do secretário-geral daquela altura, Mogens Nis. A carta me foi enviada porque, apesar de não ser mais o presidente, eu tinha feito a proposta, e era uma carta que a SBM assinava, através do presidente Paulo Cordaro, e do Márcio Soares, que então era o representante nacional junto ao ICME, dizendo o seguinte, que eles desabonavam a realização do ICME no Brasil por 2 motivos. Primeiro, a crise financeira. Primeiro, a crise financeira, que não haveria dinheiro. Como eu já disse, o ICME é totalmente autofinanciado, e o que muito me estranha é, se há uma crise financeira, por que existe agora um encontro latino-americano, né, sendo realizado, e por que se projeta, a tudo que eu sei, um encontro internacional de matemáticos no Brasil. E a segunda coisa era que a comunidade brasileira era muito fraca, para resumir, e não teria contribuição nenhuma de relevo a dar. Agora eu vou ler o nome das 4 ou 5 principais revistas da área. Educational Studies in Mathematics, a professora Elza conhece todos esses, Journal for Mathematics Teacher Education, Recherche and Didactique de Mathématiques, Uno Quadrante for the Learning. Todas elas têm no seu comitê editorial brasileiros. Essa é a comunidade que não tem contribuição. Pelo menos 4 revistas importantes brasileiras. Nos 3 principais comitês de congressos ou encontros ou grupos de estudo, brasileiros nos comitês. Uma série de livros editados. Essa é a comunidade que não tem contribuição a dar. Esse é um problema que tem que ser posto às claras e resolvido. Eu não consegui entender, Paulo. Não consegui entender. Principalmente o Márcio, que disse na minha cara que ele pessoalmente apoiava. Eu não entendi. E eu realmente, se essa questão não for esclarecida, o problema é, por ser um encontro da União Matemática Internacional, o ICME não pode ser realizado se não houver o encontro das sociedades, né? Elas têm que trabalhar juntas. O que eu vim aqui dizer é, nós tentamos trabalhar juntos, fizemos o processo todo às claras, o que aconteceu? Terminei. Um minuto ainda. É? Então, faltou um minuto. Bom, o que estava planejado antes era agora abrir ao público. Agora, diante da situação que está colocada, eu acho que cabe, eu vou improvisar um pouco aqui, né, e oferecer a palavra ao Paulo para responder o que o Rômulo falou, e dependendo de depois oferecer a palavra ao Rômulo de novo, antes então de passar para o público, né? Eu acho que essa questão do Congresso ela tem que ser esclarecida, porque mesmo depois da nossa carta, eu recebi muitos e-mails e houve troca inclusive de correspondência dentro do Instituto, e eu acho que tem que contar a história com todos os dados, né? Deixa eu só esclarecer uma coisa, eu acho que o Márcio Soares, ele pode, primeiro eu queria isentar, ele não está aqui, ele pode na reunião na sua frente ter em princípio concordado. Agora, a decisão de mandar carta foi do Conselho Diretor da SBM, isso está escrito na carta. Tá, o Conselho Diretor decidiu mandar carta, eu segui as ordens do Conselho Diretor. Eu falo pessoalmente no Conselho Diretor, eu fui a favor da decisão. Isso foi minha opinião, mas foi uma decisão do Conselho Diretor, inclusive numa reunião realizada aqui no Instituto. Tá? Eu acho que nós estamos batendo no ponto assim, central, que é a questão que a gente tem que discutir aqui e que eu vejo várias vezes em conversas com as pessoas que estão ligadas à área de pesquisa de educação matemática. Educação matemática, como o professor Dario colocou e como você colocou na sua fala, tem que ser reconhecido como uma área de pesquisa. Ótimo.
eu também reconheço como área de pesquisa importante, existem jornais importantes, se publica no exterior. Agora, o que eu estou sentindo, e aí talvez eu explique a sua queixa da falta de espaço, é assim, vocês estão querendo se colocar como uma área de pesquisa, mas não estão querendo aceitar julgamentos universais para uma área de pesquisa. Uma área de pesquisa, na hora que eu escrevi a carta e assinei aquela carta e tomei a decisão no conselho diretor, eu apliquei para a educação matemática o mesmo critério que eu aplico para julgar a área de pesquisa em matemática. Tá? A matemática pura, a matemática aplicada no Brasil, eu acho que, inclusive, nós falamos isso na frente da Tânia, que depois que essa carta foi enviada, a Tânia veio conversar comigo e com o Márcio aqui, e ela própria reconheceu, a nossa área, a área de matemática, está mais desenvolvida. Tá? E foi com esses olhos que nós julgamos. E, inclusive, eu assinei a carta, não foi de uma maneira assim leviana, sem saber. Eu procurei saber a produção científica dos pesquisadores em educação matemática no Brasil e não encontrei nada relevante. Não encontrei, em termos assim, de publicações. Quais são as publicações de cada pesquisador em educação matemática no Brasil? Coloquei isso para a Tânia e disse para a Tânia, presidente da SBEM, com testemunhas, professora Tânia, se a senhora demonstrar que eu estou enganado, eu retiro oficialmente a carta. E ela me prometeu mandar a lista de publicações dos pesquisadores em educação matemática em 40 dias, isso faz 1 ano e meio. Tá? Então, eu acho que a gente tem que colocar a alegação de falta de espaço. Olha, na década de 50, 60, não se publicava em matemática no Brasil como se publica agora. Não tinha em número, digo, não em qualidade de pesquisadores. Eu acho que educação matemática tem pessoas muito boas, como você diz, fazendo parte em comitês, eu acho isso louvável. Mas não tem uma massa crítica. E a nossa visão de um congresso é que ele tem que ter a contribuição do país que hospeda o Congresso. É assim que a gente vê, nós desenvolvemos toda essa matemática no país até hoje e ainda eu não acho em condições que o Brasil possa sediar o Congresso Internacional de Matemática. Não está sediando um Congresso Internacional Latino-Americano de Matemática, que eu acho que a gente tem condição de sediar. É uma questão, é como a gente vê a área. Eu acho que a gente realmente tem que discutir assim, de forma clara. Educação matemática é uma área de pesquisa importante. É uma área de pesquisa importante, mas vamos aceitar critérios universais de avaliação. É só isso que eu peço. E eu acho que não é preconceito, é visão, entende? É visão. Eu já fui membro de comitê, assessor do CNPq, já fui assessor da FAPESP, tenho uma pequena experiência em avaliação de produção científica, uma pequena, tá certo? E são esses os critérios, são simples, são universais. E foi com base nesses critérios que nós assinamos a carta e que o conselho diretor da SBM, tá certo, decidiu por não, tá certo, recomendar a organização do Congresso aqui. Só lembrar uma coisa, dentro da organização da International Mathematical Union, o ICME, tá certo, é o organismo de instrução de educação matemática, mas quem é sócio da IMU é a SBM. Tá? Então, quem opina sobre o Congresso ou não é a SBM, quer dizer, nós não entramos de intrusos nisso. Tá? Quer dizer, nós somos solicitados a dar uma opinião, eu reuni o conselho diretor tomou a decisão e eu escrevi a carta. Tá? Então, Romulo quer falar? Ou se quiser falar. Também quero. Também gostaria. Vai, depois eu falo. Tá. Legal. Bom, o Paulo fala que reconhece a área de pesquisa de educação matemática, né, a nível mundial, pelo menos está bem claro. Coloca interrogações e desconfianças quanto à qualidade da produção no Brasil. Eu não vi ainda, eu não vi numericamente qualificada. Eu não tive acesso, nunca ninguém me mostrou. Eu não consegui informação. Bom, em primeiro lugar, a questão da avaliação é uma questão que, embora existam alguns critérios universais de avaliação, eu vejo que o objeto de estudo e de investigação da matemática e da educação matemática, como eu coloquei, são bastante diferentes. É do campo das ciências exatas, podemos chamar assim, exatas até entre aspas, né? O outro é do campo educacional ou mais relacionado às ciências humanas. E, portanto, tem também abordagens ou um modo de
realizar investigação diferenciado. E aí é muito difícil, por exemplo, eu que parei muitos anos de fazer estudos mais matemáticos, poder avaliar trabalhos matemáticos. Assim, suponho, muito difícil também o matemático, por mais qualificado que ele seja, de poder fazer uma avaliação criteriosa de conhecimento de uma investigação em educação matemática. Por quê? Porque o olhar é diferente. E esse olhar é formado. Eu me formo com o tempo, olhando de uma forma determinada e que eu acho que é o melhor. Quer dizer, o meu referencial é a matemática formal, é a matemática sistematizada, e eu acho que é essa matemática aquilo que qualifica ela como a melhor, né? E aí, quando nós falamos melhorar o ensino, melhorar a formação do professor, eu olho muito por aí. Quer dizer, eles precisam dominar mais aquele conhecimento matemático, né? E eu diria assim, mas o que é a melhor matemática para formar um indivíduo, por exemplo, um cidadão? Não um professor, não um matemático, mas o cidadão. Que tipo de matemática ou de saber matemático é mais relevante, tendo em vista a cidadania, quer dizer, o sujeito do mundo de hoje, né? E aí, o domínio isolado puro da matemática não é relevante à formação desse sujeito, né? Mas sim essa matemática interrelacionada com outras áreas de conhecimento, né, situada dentro do campo que é das relações humanas, das ciências humanas, né? Então é muito difícil, né? Eu, por exemplo, não me acho capaz, quando eu recebo da FAPESP, do CNPq, um projeto de investigação que diz mais respeito à área da matemática, eu devolvo dizendo, olha, não venho fazendo pesquisa nesse campo, portanto, eu me julgo incapaz, né, para emitir uma opinião criteriosa e posso cometer injustiças quanto a essa avaliação. Devolvo o projeto, né? Então, essa tem sido a minha atitude, né? Por quê? Porque eu acho que o objeto de investigação é diferente e o modo e a metodologia de investigação também. Bom, que existe produção na área de educação matemática no Brasil? Existe. Ela se torna evidente. O problema nosso são os veículos de divulgação dessas informações. Em termos de produção de dissertações de mestrado e tese de doutorado em educação matemática, hoje nós temos mais de 600 acumulados, né? Você me permite interromper um minutinho? Reduzir o tempo? Não é uma questão de tempo. Eu estou preocupado com uma questão de ordem. Quer dizer, eu queria abrir o debate ao público. Tá. Então, eu ofereci a palavra ao Paulo para responder o que o Rômulo tinha falado. Tá. Então, vamos tentar esclarecer dentro do possível esse evento da carta. E aí depois a gente abre ao público, né? Não sei. Bom, tá? tudo bem. O que você quer concluir? Não, a minha questão é essa questão da avaliação, né? Eu acho complicado, né? Eu tenho uma ética, e eu acho que dentro dessa ética, que é uma ética científica, acadêmica, eu não julgo, eu me nego a julgar uma produção científica da qual eu não sou produtor, partícipe e tenho uma certa prática profissional. Eu vou dizer muito brevemente, o Dario tem esses números, mas tem muitos outros números que são trabalhos que não são trabalhos acadêmicos, que não levaram a mestrado nem doutorado. Eu, infelizmente, não tenho esses números e eu acho que em curto prazo ninguém tem, por isso a Tânia não enviou. Ela, inclusive, me consultou, eu tentei ajudar, a gente fez uma lista de todos os centros, mas não deu tempo, a reunião já tinha sido feita, a Dinamarca já tinha se definido e ninguém correu atrás disso no ano passado. Agora, eu vou colocar um outro critério de avaliação. O pessoal do ICMI, que é a Comissão Internacional, que é da AEMIL, eles são gente de confiança da AEMIL, certamente, pois eles são votados, indicados, né? Esse comitê era unanimemente a favor. Os dois comitês, o de antes e esse. Isso quase causou uma cisão dentro da estrutura toda do ICMI e do ICME. Então, o que eu estou dizendo, eu vou colocar
essa comissão não é boba. Eles conhecem as comunidades. Eles sabem que o Brasil tem uma comunidade que é relevante, que é produtiva, que é significativa no cenário internacional. Então, infelizmente, eu não posso te dar essa lista que você pediu. Eu até talvez me empenhe um pouco mais agora. É bom, né, ter essa lista toda. Mas eu acho que há outros critérios, fora a questão que o Dario colocou, né, de serem áreas diferentes. A Espanha, quando foi feito o ICME de Sevilha, a Espanha tinha 3 catedráticos de educação matemática e talvez tivesse mais uns 30 doutores, máximo. A França tem 100 pesquisadores, considerados pesquisadores de educação matemática. O Brasil certamente tem mais que isso. Certamente tem mais que isso. E o outro dado é, a gente sempre postulou o ICME no Brasil como um passo para crescimento, não como uma demonstração de que nós somos a maior potência mundial de educação matemática, coisa que não existe. Não é? Vai ter um encontro agora no Japão. A Hungria fez um encontro e eles não tinham educadores matemáticos, embora tivesse muitos matemáticos trabalhando nos centros. Agora, Paulo, eu gostaria, eu sei que você conversou com a Tânia, né, até porque ela procurou a SBM. Eu realmente gostaria que a SBM tivesse tomado iniciativa, sabendo que a gente fez essa proposta, o Márcio, sabendo que eu conversei com ele, de nos procurar e pedir um argumento a favor, pelo menos,